Memória Viva de hoje, voltando à tela da TV Universitária, à tela da CIDES TV, à tela da nossa TV, à tela do YouTube, a Rádio Universitária, recebendo uma pessoa importantíssima. Talvez você até passe por ela na rua, não faz nem ideia do que ela foi capaz de fazer e ainda é capaz de fazer. Professora Valquíria Félix, que felicidade recebê-la aqui. A felicidade é minha, né? Porque encontrar você sempre é muito bom, porque, primeiro que tudo, é uma alegria só, não é? E essa alegria contagia. E eu gosto de alegria, e você gosta de cantar, e você gosta de tocar. Isso é uma coisa importante pra gente. E gosta de contar a história, de saber a história do povo. Vamos começar por ela. O universo, se eu fosse fazer a pesquisa vocabular do universo de Valquíria Félix, universo vocabular, qual era a primeira palavra que eu acharia? No meu universo vocabular... Aquele registro que você tem lá da primeira aula. Sim, da primeira aula, da minha primeira aula. A aula da sua vida. A aula da minha vida. Eu lhe digo que eu, apesar de ter nascido em Cerro Corá, no Seridó, o que me deixa muito feliz, porque eu sou do Seridó, eu não estudei em Cerro Corá, porque eu morei em Cerro Corá até 7 anos, e depois eu fui morar em Açu, e pela primeira vez fui à escola, porque naquela época, quem alfabetizava os filhos, minha mãe teve 10 filhos. E quem alfabetizava era a minha mãe, com a carta de ABC, a tabuada e a cartilha. E tinha também a palmatória? Tinha. O auxílio luxuoso da palmatória? eu tanto alcancei a palmatória em casa, como alcancei a palmatória na escola. Você veja como eu sou antiga. Mas vamos entender uma coisa. Como é que você, uma menina de 7 anos, sai de Cerro Corá lá pro Açu, que é do outro lado do mundo? Porque meu pai, na época não existia coletoria em Cerro Corá, existia uma mesa de rendas que compunha a Secretaria de Tributação do Estado. Aí ele foi nomeado guarda fiscal, aí só tinha em Açu. Aí ele foi para Açu. Nós moramos em Açu alguns meses só, porque logo depois ele foi promovido a fiscal e nós fomos para Mossoró. Mas eu fui para a escola mesmo em Açu, estudar no grupo escolar Tenente Coronel José Correia, que todos os dias a minha mãe rezava para que as telhas não caíssem da na sua cabeça, porque o prédio era bem antigo. E tudo era muito antigo, muito desgastado. E você veja bem, decorrido daquele tempo para cá, a educação ainda continua nessa mesma questão de falta de estrutura, não é? Falta de atenção com relação aos professores. Mas os professores fazem a diferença. Sinhazinha Vanderlei, aquela professora do Açu, está fazendo falta hoje? Sim. Não sei se ela Sinhazinha Vanderlei fazia falta, eu acho que em determinado momento. Mas hoje nós temos muito bons professores. O que eu acho que a educação precisa melhorar é a estrutura das escolas. Então vamos falar de escola. Você está lá na escola do Açu com a telha. A escola tomara que não chova, né? Tomara que não chova, professor. Chuvar, literalmente, a escola tomara que não chova. Tomara que não chova, né? E aí você estuda o quê? O primário lá? Não, alguns dias, alguns meses, depois vai para Mossoró. Vai para Mossoró. O país de Mossoró. País de Mossoró. Quando eu cheguei em Mossoró, naquela época era tudo muito flexível. Então, essa menina vai para que ano? Se ela nunca só frequentou poucos meses na escola, porque minha mãe tirou com medo da telha cair na cabeça. Aí, eu fui para a escola de Mossoró, fizeram um teste comigo e disseram, essa menina vai para o 3º ano. Ave Maria. Eu nem cursei o 1º nem o 2º, fui para o 3º ano. Então, depois desse período de 3º ano, passei para o 4º ano, porque você sabe, naquela época era primário, ginasial e tinha científico e clássico. Você fez o exame de admissão? Fiz o exame de admissão. Então, estudou onde em Mossoró? Que a gente está sendo visto em Mossoró, viu? Mossoró. O povo está todo lá vendo você. Grupo Escolar 30 de Setembro. Então, o Grupo Escolar 30 de Setembro funcionava juntamente com o ginásio normal, que formavam as professoras do ensino primário. É aí que você se inspira e bate à vontade também de ser professora? Ou não? Não. Eram as moças de honra, né? Não. Todas usavam a honra, né? Olha, não, a inspiração não chegou nessa época não, porque desde os 10 anos de idade, eu dizia que ia fazer direito. Embora não tivesse da minha... menino de 10 anos, desculpe, Valquíria, mas menino de 10 anos não sabe nem o que é direito nem esquerdo. Mas sabe. Sabe? Eu não pensava Você descobriu que queria por quê? Inspirado em quem? Alguma coisa, o quê? Vou lhe dizer, na época,
tinha um crime, não sei se você ouviu falar, no crime do Sacopã. O crime do Sacopã era um tenente bandeira que tinha uma namorada noiva de uma moça muito bonita, e eles, num passeio por um aqueles morros lá do Rio de Janeiro, ela caiu e morreu. Aí surgiu a hipótese dele ser a pessoa autor de um homicídio. E esse crime rendeu muito. Meu pai comprava a revista O Cruzeiro e a Manchete. E toda a vida vinha sobre o crime do Sacopã. Aquilo me entusiasmou tanto, e interessante que ele, o Tenente Bandeira, tinha uma advogada chamada Valquíria. E você achava, assim, lendo aquilo, que o Tenente Bandeira era culpado ou inocente? Inocente, porque ele era tão bonito. Mas as aparências enganam, né? Aos que odeiam e aos que amam. Não, mas o Tenente Bandeira... Foi absolvido? Foi condenado. Foi condenado. Mas aquilo ficou tão forte em mim que eu decidi que faria direito. E ali os advogados na época eram quem? Você lembra, não? Era Técio Liz e Silva, aquele pessoal das antigas, não? Sobral Pinto, que eram os famosos, sim, né? Mas eu era menina de 10 anos, não tinha convivência Só nenhuma. via movimento. Aquele movimento em torno do esclarecimento daquele homicídio, não é? E porque na época o interior era muito pacífico. Um crime acontecia vez por outra, você não tinha muito movimento na área judicial, jurídica, não é? As coisas eram mais calmas. Mas aí você, filha de uma família de 10 irmãos, aquela confusão todinha por meninos, só um fiscal de renda mesmo para sustentar essa creche. Naquela época o fiscal de renda não era como hoje, auditor fiscal. Não é não? Não. O fiscal de renda naquela época era salário bem precário, viu? De forma que minha mãe costurava para homem, ela se inspirava com um alfaiate, que era padrinho dela, e que ela também costurava. Completava a renda familiar. Renda. Apesar desses filhos todinha, a jornada de trabalho era intensa. E você passa no exame de admissão em Mossoró, vai estudar na escola normal ou não? Vai estudar onde? Olha, quando eu fiz o 4º ano, a professora mandou um bilhete para minha mãe dizendo: coloque Valquíria para estudar 1 mês com a professora Cicia, em Mossoró, que ela é apta a fazer o exame de admissão. E eu estudei o mês de janeiro, fiz o exame de admissão e passei. E você não fez o 5º ano, não? Não fiz o 5º ano. Meu Deus do céu. Eu só fiz o 3º e o 4º E o 4º? ano. Já passou no exame de admissão? Já passei no exame de admissão. Então, aquilo ali foi um sucesso tão grande para mim, que eu não sabia. Que quando o diretor me chamou dizendo: você passou em 1º lugar. Foi mesmo? Foi. Aí eu tomei um susto, porque eu não sabia que eu sabia de alguma coisa e nem sabia que eu era estudiosa, sabe? Então eu me surpreendi, fiquei tão contente que saí numa desabada de uma carreira tão grande que tinha umas escadas, eu caí. Vídeo cacetada. Vídeo cacetada, levei uma cacetada. Cheguei em casa arfando, não podia nem contar a minha mãe e meu pai a minha história, que eu não sabia. Calmou, tomou um copo de água com açúcar. Aí fiquei muito feliz com isso. Você sabe que aquilo me motivou, aquilo teve um efeito impressionante na minha vida, porque eu não tinha conhecimento que eu era assim. Numa família de 10 filhos, uma já tinha morrido até, os pais não têm muita condição de saber quem estuda e quem não estuda, né? E seus irmãos estudavam? Ou essa sua vitória foi motivo de alegria ou de confusão? Não, de alegria. Meus irmãos, só 2 não quiseram estudar. E essa sua aprovação estimulou outros também a tirar nota boa? Eu acho que meu irmão Valdécio, meu irmão Valderio, que eles fizeram engenharia até, eles se estimularam, foram muito estimulados com isso. Eles gostavam muito, como eu, de pessoa que gosta de ler, de estudar. E o primeiro dia da primeira colocada no exame de admissão lá na escola normal, você lembra, Paulo? Aí eu não fui ainda para a escola, eu fui fazer o ginásio estadual da escola normal. Sim. Então eu fiz os 4 anos ginasiais em Mossoró. Quando eu concluí o ginasial, ou ia fazer o técnico em contabilidade, ou ia fazer o pedagógico para ensinar o ensino primário, o curso primário. Mas aí eu me recusei, eu dizia que tinha que fazer o científico. E meu pai, a despeito de ser inspetor fiscal da Zona Oeste, fez um sacrifício enorme
para trazer a família para Natal. Então, a família veio para Natal e meu pai continuou indo para a Zona Oeste com estrada, sem asfalto, sem nada. Ele passava, para sair de Pau dos Ferros para aqui, ele passava o dia todinho para chegar a Natal. E aquela época, aquela região não era também essa paz pública toda, não? Não, Era? tinha tumulto. Era confuso. Então, eu vim para Natal procurar vaga para estudar no científico. Quando cheguei aqui, não tinha vaga. O Ateneu só podia estudar no Ateneu, porque os outros colégios eram particulares, tinham uma mensalidade cara. Então, não consegui vaga. E minha mãe cansou as pernas e acabou com a sola do sapato comigo, de porta em porta, Departamento de Educação, Secretaria de Educação, procurando uma vaga para mim. Você sabe, eu nunca chorei tanto na minha vida, porque eu chorava pedindo à pessoa que precisava de uma vaga, e eles negavam, não tem vaga. Depois de muito apelo, que eu tive uma crise de choro, ela foi falar com o secretário da Educação. Que era? Olha, Fausto era o chefe de gabinete e o secretário de Educação era Tarcísio Maia. Chegaram a falar com ele de Mossoró, né? Ele de Mossoró. Chegamos a falar para mostrar que eu estava... Ele disse, mas a pessoa que foi transferida recentemente conseguiu vaga é porque foi filha de funcionário. Minha mãe, então, pediu a palavra e disse, mas o pai dele é funcionário. Mandou um bilhete para o padre João da Mata, diretor do Ateneu, dizendo que encontra uma vaga para essa menina estudar. Quando eu cheguei lá, que mostrei a ele, ele disse, você quer fazer o quê? Eu quero fazer o científico. Não, você não vai fazer o científico, não. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer direito. Então, você vai fazer o clássico. Pois é, o que eu fiquei pensando, se você ia fazer... Mas eu não sabia que existia clássico, né? Não sabia. Quer dizer que o padre lhe salvou, literalmente. Vez por outra parece uma coisa que aparentemente condena, mas salva. Então, me inscrevi. Agora, a minha surpresa maior é que todo dia que não tinha vaga, a sala onde eu fui estudar, com 54 carteiras, só tinha 24 alunos. Oxente, eram os alunos fantasmas? Não, é porque cadê o interesse? Cadê o interesse, né? E foi preciso eu ter uma crise de choro, não estou dizendo a você, que eu fiquei cansada de chorar nos gabinetes dessas pessoas. E o que foi chegar no glorioso Ateneu? Você tinha ideia que estava chegando na melhor escola do Rio Grande do Norte? Eu sabia que era uma escola valorosa, não é? Por lá tinham passado grandes figuras, viu? Inclusive Câmara Cascudo, e então eu tinha um entusiasmo com isso. Eu fui aluna de Esmeraldo Siqueira. Eu fui aluna de Patrocínio, que estava português, viu? Então, foi menina, eu fui aluna do Conde Luiz Vanderlei. Conde Luiz Vanderlei, que foi quem casou minha mãe. E aí, como eu sabia disso, fui falar com ele, olha, foi uma animação. Não, isso aí você jogou baixo, foi golpe baixo. Não, foi não, porque ele gostava muito da minha mãe. Ela dizia, você é tão feia, que se você arranjar um casamento, eu caso você de graça. E ele casou? Ele casou. Minha mãe de graça? De Sim, graça. Sua mãe, de graça. Meu Deus, que padre é esse? Mas porque você não conheceu o Conde? Era uma grande figura, além de muito inteligente. Bem-humorado. Vascaíno doente. Quando o Vasco perdia, ele chegava com não é exagero não, pegava a esponja do quadro, metia no quadro assim, toda a força, e mandava a gente ler. E quando as pessoas liam, Cusque, cante, latim. Menina, ele dava um grito que chegava... Que ele queria que lesse como? Quousque é tandem. Aí, sabe... Então ele fazia... Ele queria o entusiasmo. Porque ele era uma pessoa entusiasmada. Deus conosco. Deus conosco, é. Ele era entusiasmado. Então era uma figura bem interessante. Gostei demais de ser aluna dele, viu, de estudar latim. Tem horas que você se lembra dele quando vai fazer alguma coisa assim? Eu sempre me lembro muito dele, porque ele tinha uma característica bem interessante. Ele era padre, mas ele... tinha uma vida bem diferenciada como padre. Peraí, explique isso. Não porque agora tem uns padres diferenciados aí que estão dando trabalho ao Papa. Não, mas não é nesse aspecto diferenciado, não. É porque ele era uma pessoa que se comunicava muito bem com todos os outros. Aberta, ele participava, para o mundo. aberta. Naquela época os padres usavam batina, não é? Eram muito sisudos, mas ele era divertido, ele gostava de cantar. Ele era muito alegre. Eu tenho boas lembranças dele. Eu já tinha conhecimento da vida dele todinha, porque minha mãe era afilhada da mãe dele, madrinha Bebé, como ela chamava. E então eu sempre
tive muita felicidade. E ele também, quando descobriu que eu era filho da minha mãe, Foi uma alegria foi só. uma alegria só. Valquíria, você faz o clássico no lendário Ateneu Norte Rio Grandense. E aí vai fazer o vestibular para o curso de Direito, que não era muito comum ter mulheres estudando Direito na época, né? É verdade, realmente minha turma de Direito só tinha 3 mulheres. E nós éramos 24. Mas vamos falar antes. Tinha o vestibular, o temido vestibular, né? O temido vestibular. Antes eu havia estudado com 2 pessoas que tinham preguiça de estudar e me pediu para estudar com eles, para eles passarem do vestibular, porque já tinham feito 3 vezes e não eram aprovados. Aí eu estudei com eles, com isso me deu uma estrutura melhor para eu enfrentar o vestibular. E como é que você estudava com um sujeito que fez 3 vezes? Você fazia as provas por ele? Não, como é que ele ia aprender? Porque eles vinham estudar comigo, fazia o 2º ano do clássico e já estudava com eles para o vestibular. Então, Era quem? um deles era Jansen Leiros. Faleceu até há pouco tempo, né? Então ele ia todos os dias lá para casa e a gente ficava estudando. E aí você se prepara para o vestibular de Direito. Naquela época era o quê? A primeira opção? Tinha isso? Não, era a única. Não, você fazia, porque era na faculdade de Direito. Então, Lá na Ribeira, na Ribeira, ali perto do Teatro Alberto Maranhão. Teatro Alberto E a Maranhão. prova era na mão. A prova era na mão, escritazinha com a caneta, não é? Os textos tinham uma redação, aí a redação, meu tema foi por que escolhi estudar Direito? E então tinha prova de português escrito, tinha prova de português oral, tinha latim, tinha ou inglês ou francês que se escolhia. Que você tinha estudado no Ateneu. Tinha estudado no Ateneu. O clássico lhe ajudou, fez a diferença. Ajudou, foi. Valquíria, na redação, você conta o quê? Olha, estava no meu sentimento e na minha cabeça desde muito criança, de 10 anos, né? Então não foi difícil, porque eu transportei para aquele momento toda aquela trajetória que eu tinha de... Lá do caso do Sacopã. Lá do caso do crime do Sacopã, porque eu achava que tinha sido uma injustiça ele ser condenado, e eu dizia que quando eu crescesse eu ia ingressar na magistratura porque eu queria fazer justiça, ou seja, eu queria ter uma juíza que ordenasse os processos de uma forma tal que fizesse justiça, como se justiça existisse no mundo material, não é? Justiça mesmo no mundo material é realmente complicado. Mas esperar o quê de uma jovem moça vindo lá de Cerro Corá, com passagem pelo Açu, carimbando o passaporte no país de Mossoró, vai pro Ateneu, chora porque não tinha vaga, né? Esperar o quê? E aí, qual é o resultado? Quando é que sai o resultado? Como é que foi isso? Me conte isso daqui a pouco, porque o Memória Viva dá uma paradinha rápida e a gente volta já conversando com Valquíria Félix, que é minha convidada e eu estou feliz da vida de recebê-la aqui. A gente volta já. Memória Viva de volta, conversando hoje com Valquíria Félix, que fez o vestibular para Direito na lendária Faculdade de Direito do Rio Grande do Norte, de Natal, lá na Ribeira. E aí escreve sobre o caso Sacopã na redação e o resultado foi... Uma aprovação, porque, olhe, eu tenho a impressão que eu coloquei naquela dissertação meu sentimento acumulado ao longo de muito tempo. Ou seja, sempre me inquietou essa questão da justiça e da injustiça, porque dificilmente há algo que doa mais numa pessoa do que você se sentir injustiçado. Mas você achava à época que direito e justiça eram a mesma coisa? Pensava que era, mas depois eu vi que não é não. Pense, não. E como é que foi o curso de Direito? Não era coisa comum terem as moçolhas convivando lá? Todo mundo de terno, os homens de terno, era? Na época não, os alunos não. Já eram normais. Já eram normais. Mas antes eu queria dizer que a aprovação, a divulgação da aprovação, que hoje é a TVU quem divulga, eu quero dizer a você que era Lurdinha, secretária da Faculdade de Direito, o secretário doutor era o diretor, que subia num tamborete e ficava com a lista na mão por ordem alfabética. Antônio Severiano da Câmara, aquele que foi deputado. Vai lá. E eu vendo, lá no final,
Olha, esperar até eu ver. E você lá na faculdade, ficava todo mundo lá? Todo mundo em redor do tamborete. Ave Maria, quer dizer, os que passavam comemoravam, os que não passavam, que não murchos iam para Era. casa. Era, exatamente. Mas pelo menos a esperança no seu caso era a última que morria, né? Porque você com a letra V ia ser a última da lista, né? Tinha esperança até o fim, né? Mas porque Zacarias era Pedro Zacarias. Mas era sofrido, viu? Era muito sofrido. Quer dizer, aí vai chegando, vai se aproximando o MNOPQRSTUV. Olha, quando eu vejo hoje aquele pessoal, as pessoas esperando o resultado do Enem, não é? Mas sai a lista. É diferente. Você está em casa. Em casa, né? Está em casa. A vergonha lá era pública. Total. A alegria pública, e a vergonha pública. E o doutor Otto acompanhando tudo de perto para parabenizar e receber as pessoas, né? Ele tinha muita consideração ao aluno, doutor Otto Guerra. Foi um excelente diretor da Faculdade de Direito. E aí sai seu nome, aí você faz o quê? Também não leva outra queda não, né? Olha, igual lá no exame de admissão que você saiu correndo. E lá aqui na Faculdade de Direito tinha os degraus também. Tinha, por isso que eu tô dizendo. Não, dessa vez não caí não, né? Já estava mais amadurecido. e recebia os resultados com mais parcimônia. Nem fez um pega, não fez não? Não dá, mas dá aquela uma alegria que vem de dentro, parece um fogo, né, que incendeia. Dá uma felicidade muito grande. Minha turma, nós éramos 24 e só 3 mulheres, né? Você? Bandeira e Célia, que foi casada com Edgar Semite. Ele era 2 anos adiante da gente e Célia era colega nossa de turma. E aí, sua mãe está em casa, seu pai já morava aqui? Não, morava no interior ainda? Nessa época, meu pai ainda ia e vinha. E no dia do vestibular, ele estava aqui ou lá? Não, meu pai não estava aqui, não. Não soube? Não soube na hora? Mas o telegrama, funcionava. Sim. O telegrama. E quando você chegou em casa? Sua mãe, aqueles meninos, ainda tinha os meninos ainda? Você sabe... Tinha, porque na época que eu fiz, eu tinha 18 anos, meu irmão ainda tinha gente com 10 anos. Você sabe que as famílias antigamente, elas não tinham vou dizer, essa necessidade de saber o que é que o filho vai fazer, se ele vai ser bem sucedido, se ele não chegou lá. Não. Quando chegava em casa, dizia normalmente, e todo mundo se alegrava, mas não tinha festa, não tinha... Você morava onde nessa época? A gente morava na rua Mermóis, no Baldo. Perto da Coserne? Perto da Coserne. Do prédio que viria a ser a Coserne. Já era a Coserne? Já tinha, não? Já tinha Coserne. E não tinha Coserne, tinha aquela... o motor, não era? Sim. Era Fosse Luz. Era Fosse Luz. Porque a usina. Eu estava me lembrando aqui, que aquele viaduto que foi construído, que o povo disse que leva nada a coisa nenhuma, sim, desapropriado. Por conta daquele viaduto, foi a casa do meu pai que foi desapropriada. E vocês foram morar onde? Aí nessa ocasião, como o dinheiro da desapropriação sai sempre inferior ao valor do imóvel, eu comprei uma casa para meus pais perto de mim, porque a esta altura... E era onde? Era 2 ruas, na Frânio Peixoto, na rua que morava Mário Marinho. Sim. Né, desembargador, na época, quando conheci, foi uma que grande figura. Você o reencontra tempos depois, no outro episódio importante de sua vida. Vamos lá, e Faculdade de Direito, 3 mulheres, a homarada todinha e vocês dando show, claro, né? Olha, não sei se dava muito show, mas o que era interessante é que naquela época a vida universitária era muito ativa. Nós, estudantes, vivíamos muito preocupados com a situação do país, debatendo em fóruns, em seminários. Nós vivíamos em estudo, viu? Sobretudo a Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciência Social. Nós tínhamos uma atividade, um espírito universitário bem diferenciado de hoje, apesar de estudarmos em unidades separadas. Quer dizer, quando você diz o espírito universitário, é o furor da juventude. O furor da juventude, consciente de que, tendo recebido muito da vida, porque quem estudou de escola pública, como eu, que veio desde um grupo escolar, um ginásio estadual, um Ateneu norte-riograndense, e eu chegava à universidade também gratuita. Qual era a sensação que a gente tinha? Nós somos altamente privilegiados e nós temos que construir alguma coisa que melhore para que outros tantos venham comungar disto, sabe? Então, sempre foi essa atitude nossa, esse sentimento.
Foi esse sonho que fez você se engajar naquele movimento das 40 horas. Você era da JOC, da JUC? Não. Do movimento da igreja? Olha, da JUC eu frequentava... Ou era do Partido Comunista? Não, não era do Partido Comunista, não. Eu frequentava as ações da JUC, não era afiliada. Inclusive a JUC fez realizar na Escola de Jundiaí um congresso internacional de 3.000 pessoas que vieram para participar desse congresso. Foi uma verdadeira maravilha. Viu? Então a JUC norteava muito as nossas ações. E quando surgiu a ideia, a Marcos Guerra começou a divulgar novamente. Era a Juventude Universitária Católica. E quem é que fazia parte desse movimento aí à época? Tinha Marcos Guerra fazia parte, o pessoal da Escola de Serviço Social, deixa eu ver, Josemar, tem umas pessoas assim que eu... Geniberto, não é? Eram pessoas bem integradas nesse movimento. É aí que surge a oportunidade de você trabalhar na experiência de 40 horas com Paulo Freire? Sim, quando Marcos Guerra, que era presidente da UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, divulgou que haveria esse projeto a ser financiado pela Aliança para o Progresso, num período recorde de treinamento por Paulo Freire e a equipe dele de Pernambuco. Eu me inscrevi, eram várias pessoas. Então a equipe de Paulo Freire veio para Natal e durante uma semana eles estabeleceram conosco um contato assim de muito diálogo e muita apresentação de trabalhos relativos à análise econômica, social, política do país. Então, não era método de alfabetização, aí era para fazer a cabeça política. Não, o povo da direita agora, olhando esse negócio aí, o povo da direita aí vai ter razão, não? Não, mas essa análise, pelo fato ajudava a entender o que era a realidade, o Rio Grande do Norte naquele momento. O Rio Grande do Norte tinha lá um índice de analfabetismo enorme naquela época. Muito alto. Então, essa análise era importante, a apresentação desses trabalhos, esses debates, porque conscientizava mais quem ia para frente do trabalho, do projeto. Porque iria sair aqui do conforto da capital para ir literalmente para o meio do sertão, né? Por uma situação, uma região inóspita ainda, muito, né? Não tinha hotel, conforto. Não, nada, nem estrada. E o calor nem ar-condicionado. Nem ar-condicionado. O transporte que eu ia e vinha para Angicos virou 3 vezes. Era uma Kombi, depois uma Rural e outra Kombi. Então, aquela análise era importante, por quê? Para preparar, para a gente desenvolver um senso crítico com relação às questões do país. E mas tinha o corpo técnico também. A Aurenice era a pessoa que comandava a parte metodológica do projeto. Então, com esse treinamento... E você viu Paulo Freire assim, falou com ele aí, Alquine? Olha, eu fui até hóspede da casa de Paulo Freire. Lá em Recife? Lá em Recife. Porque quando estávamos no decurso da implantação do projeto, ele precisou que fosse alguém daqui para Recife para receber novas orientações, porque o método estava em construção. E a toda hora eles tinham inovações a apresentar. Então, peraí, esse método que atribui-se como método das 40 horas foi, então, um processo de alfabetização construído com o andado do processo. Não era algo fechado. Não. Ele foi... Ele disse ele tinha uma ideia original, inicial. Ele fez uma experiência piloto em Recife com um mínimo de pessoas e então queria um espaço maior em que ele pudesse verificar se esse tipo de método poderia ser aplicado de uma forma mais coletiva. E foi com isso que ele se prontificou a vir comandar, ceder, não é, e orientar a implantação desse projeto. E aí você se engaja nessa linha de frente para dar aula. Você dava aula? Antes de dar aula,
as equipes, Marcos constituiu essa equipe, Marcos era um coordenador, por sinal, eu registro assim, sempre digo quando falo nesse assunto, que Marcos foi um excelente coordenador profissional nesse sentido, porque ele sempre ouvia muito a gente, ele se inspirou talvez em Paulo Freire, porque Paulo Freire era o homem do diálogo, ele falava menos e ouvia muito, e então ele coordenou de uma forma muito democrática, então o nosso grupo era um grupo bem coeso, um grupo que, mais do que colaboradores no trabalho, nós nos tornamos amigos, mais amigos daquele amigo incondicional. Por falar em vínculos, eu quero que a gente preste atenção num amigo nosso que manda uma mensagem lá do país de Mossoró para você. É com imenso prazer que eu estou aqui para falar dessa personalidade que Paulo Freire fez com que cruzasse o meu caminho, né? A professora Valquíria Félix, ela fez o prefácio do nosso livro, As 40 Horas de Angicos, né? E de forma bastante poética, bastante amorosa, nos presenteou com um texto, né? Que agregou muito valor ao nosso livro, né? Como eu fui convidado aqui para fazer uma provocação para a professora Valquíria, eu gostaria de saber da professora, né, como ela se sentiu, né? Ela participou de um trabalho audacioso na época, né, que foi as 40 Horas de Angicos, né, que teve um resultado bastante positivo, mas de uma hora para outra, o que era o ideal, vamos dizer assim, terminou sendo subversivo, né? Como ela encarou esse pós 40 Horas de Angicos e o que essa experiência trouxe para a vida dela, particular dela, profissional e pessoal. Primeiro, eu quero agradecer, não é, porque me emocionei ao ver Passos, que foi uma pessoa bem interessante, que um dia me telefonou perguntando se eu me dispunha a conversar com ele e tudo, e vi o trabalho dele, um esforço enorme para editar este livro. Foi feito a partir de um vídeo em que ele resgata depoimentos e histórias dos alunos. Dos alunos. Né? Até da menina que era pequena, que leu, que não era aluna e leu, não foi? Eneide, que era minha aluna. E Passos fez aquilo com tanta dedicação, sabe? Que quando eu fui para o lançamento do livro em Angicos, porque ele mostra, Passos tem também uma sensibilidade muito grande, porque ele trabalha este assunto, mais do que um profissional da área. Um relato, porque ele é comunicador, né? Ele trabalha com muita emoção. E ele me disse, quando eu estive ultimamente aqui, fui receber uma medalha em Recife, em Angicos, faz uns 5 ou 6 meses, ele estava presente e ele me disse que gosta de ler o meu depoimento, porque o que eu digo com ele realmente parece que sintonizou, porque quando eu escrevo sobre este assunto, eu dou muita ênfase à questão do sucesso dele ter se devido muito ao envolvimento emocional de quem fazia o projeto. É isso que está faltando hoje, Valquíria, na nossa escola? Eu tenho a impressão que, entre muitas coisas que faltam, eu acho que é esse envolvimento de aluno-professor, que constitua uma equipe, um grupo, que trabalha em conjunto, uns ajudando aos outros, que foi o que aconteceu em Angicos. Será que não era ali, havia um outro ingrediente, que era o desejo de mudar o mundo para melhor, que está fazendo falta hoje, a ponto de termos índices até superiores de analfabetismo do que aqui no Rio Grande do Norte, do que aqueles que tínhamos em 1960, quando as condições econômicas e sociais eram completamente adversas, distintas das de hoje, que temos hoje asfalto, tecnologia, até hotel para ficar na região de Angicos. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E hoje a gente sofre com esses mesmos índices da década de 60. Eu volto a dizer, me lembrando agora de Passos, que meu depoimento para ele é sempre um depoimento muito emotivo.
porque nós vivenciamos uma fase que recebíamos de Paulo Freire, da equipe dele, sobretudo de Paulo Freire, que era um homem de muita facilidade de conversa, de diálogo. Ele sabia muito ouvir, ele ouvia muito, fazia com que a gente falasse, e sempre dizia que o projeto, esse método não estava concluído, que ele estava em fase, e será sempre assim, de novas adaptações e novas de implantação de novas tecnologias para poder ele se tornar cada vez mais efetivo. Tá? A maior lição que você guarda até hoje daquele momento, Valquíria? Foi a consciência de que a gente não precisa não só cuidar de si, mas prestar muita atenção ao outro. Cá para nós dois, só para nós dois. O método Paulo Freire funciona mesmo? Funciona. Pelo menos funcionou na época que nós trabalhamos com Ou era ele. só para que o povo assinasse o nome e pudesse virar eleitor e Aloysio ganhar a eleição em Angicos? Aliás, Aloysio dizia muito isso, que se as pessoas estavam pensando que ele ia promover esse método para se beneficiar, mas ele sabia que corria risco também de, com a conscientização, as pessoas descobrirem que muitas coisas estavam sendo, ele poderia ser criticado. Então, de certo modo, quer dizer, o fato do método de Paulo Freire ter sido interrompido, aquele processo ter sido interrompido, também beneficiou a Aloysio, né? E as lideranças que, em princípio, se beneficiaram. Eu acho que, olha, dentro desse... Ou se o método tivesse continuado, a gente teria outro Rio Grande do Norte? É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco. Sim. Porque essa pergunta eu sei que é pergunta difícil. Memória Viva volta daqui a pouco. Estou conversando hoje com a professora Valquíria Félix, falando agora de 40 horas, e vamos falar de outras coisas tão ou mais interessantes quanto essas. A gente volta já. Memória Viva de volta, recebendo hoje a professora Valquíria Félix, testemunha ocular e partícipe da experiência das 40 horas de Angicos. Professora, se esse método, esse projeto, esse processo de Paulo Freire, que foi interrompido em 1964, tivesse continuado, será que teríamos esses índices de analfabetismo que temos hoje maiores do que eram os de 1960? Ou isso é apenas uma utopia? Olha, Ciro, eu acho que ele tendo sido dado continuidade, é claro que nós teríamos reduzido ou eliminado o índice de analfabetos, né? Mas você veja o seguinte, um projeto daquela natureza que tanto envolvia questões de, sobretudo, de conscientização, de despertar nas pessoas um olhar crítico diante da realidade, é claro que a alfabetização que decorria desse processo inicial de conscientização teria mudado seguramente a sociedade. Agora eu digo o seguinte, num estado só, no Brasil, isso funcionaria, não é? E sem o dinheiro da Aliança para o Progresso, professora, funcionaria? Não funcionaria porque até agora não funcionou, não é? Porque Paulo Freire volta, depois de tempos no exílio, depois de esperançar, né? Depois de experimentar esse método dele pelo mundo afora, e não consegue fazer isso na cidade mais rica do país, que também tem analfabetos, aos borbotões, que é São Paulo. É São Paulo. O que é que faltou? Mudou o tempo? Ou aquele discurso de Paulo Freire é apenas discurso? O discurso dele não é apenas discurso, mas quem decide, a decisão política, se aproveita do discurso, porque divulga uma ideia muito boa, aceita por todos, mas cadê a decisão de operacionalizar? Nós vimos que isso não aconteceu em lugar nenhum. Que ninguém realmente tomou a decisão de dizer nós vamos fazer erradicar o analfabetismo, utilizando esse método e aprimorando, é claro que aprimorando, né? Porque decorridos 60 anos,
ao longo desses anos, tudo tinha que ter sido... As palavras geradoras não poderiam mais ser tijolo, nem areia, nem barro, A né? palavra Mas podia ser celular, né? Podia ser celular. CSLEULULEAR. E outra coisa, aproveitar muito o celular, não é para isso. Né? Então, a palavra geradora vai depender do ambiente em que a pessoa vive. Então, todas as vezes que a gente ia trabalhar em algumas cidades depois de Mossoró, depois de Angicos, nós coordenamos 10 círculos de cultura nas quintas. E fizemos isso em Mossoró, não é? Que não conseguimos concluir, como fizemos levantamento em Mossoró, em Macau e em Caicó. É impressão minha, professora Valquíria, ou no campo da educação as pessoas vivem meio que esse saudosismo do que não viveram com a escola de pé no chão, de Djalma Maranhão em Natal e com o método de 40 horas de Angicos? Parece que a área da educação, que é uma área bem teórica, não é? Você veja que os técnicos se reúnem, tem um produto muito bonito apresentado, mas na operação você nota que há uma distância. Você não Foi isso que levou a senhora a deixar a educação e ir para o direito? Mas voltar para o seu sonho, não? Não, porque eu nunca fui realmente da educação, né? Meu curso já era de direito. Mas... A senhora foi da Esperança? De Aloysio ou do Esperançado de Paulo Freire? Não, meu Esperançado de Paulo Freire. É que esse Esperançado de Paulo Freire alimenta na gente aquele sonho ideal que ele serve para, como quem diz assim, o caminho é este. Alimentem um sonho e concretize o que vocês puderem concretizar. Esse poder concretizar até hoje tem sido mínimo ou quase nenhum. Aí você disse, e ele se espalhou por todo o mundo, todas as pessoas desenvolveram estudos com relação a Paulo Freire, teses de doutorado, de mestrado, e cada um que emite opiniões, que aperfeiçoa nisso e naquilo, mas quem faz as coisas, a operação disso tudo, é o poder político, é o poder decisório. Por que não volta? Por que esse conhecimento todo avançado sobre Paulo Freire não volta para a escola, hein, professora? Porque dá trabalho, Eu não digo que ele dá mais trabalho, não. Eu acho que ele dá mais consciência, e a consciência é perigosa. Quando você toma consciência e toma uma atitude bem crítica, você passa a ser um perigo para determinadas instituições, organizações, sobretudo as políticas, né? Você já pensou as pessoas alfabetizadas, conscientizadas? Nosso mundo político não seria diferente? Foi isso que fez a senhora tentar ser juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte? E essa sua consciência acabou ameaçando aquela instituição? Olhe... Que é importante que diga, a senhora foi pioneira num concurso para juíza, para realizar seu sonho de criança. Sim, mas antes de mim já tinha umas 3 ou 4 juízas. Sim. Quando eu fiz o concurso, transcorria tudo normalmente, aparentemente, não é? Mas, a despeito de termos sido aprovados, Margarida passou em segundo lugar, eu em primeiro, e nós não constamos de nenhuma lista tríplice. E o governo sempre só nomeia a pessoa que vai indicada no número 1 da lista tríplice. E nós só constávamos no terceiro. Mas tinha vaga. Tinha vaga, de forma que depois do concurso ainda ficaram muitas vagas. Mas não precisa nem dizer se não tinha vaga, esse argumento não pode nunca prevalecer, porque os desembargadores na época, eles davam entrevistas aos jornais e diziam claramente que não queriam mulher na magistratura, porque mulher era manobrada pelo marido, porque mulher menstruava, porque mulher tinha filho, e mulher com filho tem mais cuidado com os filhos do que com o trabalho, mulher tira licença gestante. Então, era uma série de fake news. Mentiras. Mentiras. Mas os jornais ainda têm esses recortes todos, guardo, não é, com dedicação. E quando nós não constamos da lista, Margarida impetrou mandato de segurança, eu não impetrei mandato de segurança. Por quê? Ela está aí. Ela quer Margarida falar. Tá aí, Fala aí, Margarida. Eu fui instada a falar um pouco sobre Valquíria Félix. Eu conheci Valquíria nos corredores da velha e saudosa Faculdade de Direito da Ribeira, onde nós nos encontrávamos, e ela realmente era mais adiantada do que eu.
E, num determinado momento, nós estreitamos a amizade e estudamos juntos para preparar concurso de juiz e concurso de promotor. Em ambos os concursos, Valquíria passou em primeiro lugar, porque Valquíria é uma pessoa brilhante, extremamente estudiosa e ela não é uma pessoa dispersiva como eu. Ela é uma pessoa muito focada. Tenho muita admiração por ela. Diante do resultado do concurso de juiz, no qual nós fomos prejudicadas por preconceito do tribunal contra as mulheres, por que você, Valquíria, não deu a cara a tapa como eu, que botei o bloco na rua e fui brigar? Eu senti falta disso e sinto. E aí, você não foi em frente por quê, Valquíria? Olha, eu tive muito prazer, muita alegria de ver Margarida, ela como sempre bem combativa e essa pessoa magnífica que é. E ela, ao aparecer aí, me lembrou a grande figura do pai dela, que era o Dr. Manuel Augusto, que foi uma pessoa incentivadora demais da gente. Ele sofreu mais com essa rejeição às mulheres do que nós mesmos, eu acho, porque o Dr. Manuel Augusto dava um apoio, incentivava, uma pessoa muito competente. Mas ela me fez a pergunta, e eu conheço Margarida realmente desde a Faculdade de Direito, excelente companheira, até jogamos voleibol, nós fazíamos parte do time de voleibol de Direito. Ela era levantadora. Era levantadora. Era levantadora. E por que eu não impetrei da segurança? Olhe, você recorrer para a pessoa que é o seu algoz, para mudar a decisão, eu achei muito interessante e bonito ela ter essa coragem, mas ela é muito corajosa. E o pai dela também incentivou. Mas eu não tive a coragem que ela teve, porque eu já sabia do resultado. Ou seja, você já viu o professor alterar a nota de aluno quando ele reclama que a nota não está... difícil. É difícil. E diante de um quadro desse de preconceito, preconceito. Ou seja, você já sabia que ali tinham cartas marcadas. Tinham cartas marcadas. Eles diziam abertamente que não queriam mais mulher na magistratura. E eu achei interessante ela aparecer aí, como sempre. Margarida é ótima. Excelente amiga, nos acolhia para estudo, não é? Para o concurso de juiz, o tempo todo, nos davam muito apoio. A mãe dela, Dona Olga, Dr. Manuel Augusto, excelentes criaturas. Eu tive muito prazer de vê-la aqui, né? E você, quer dizer, impedida que foi, não no sentido jurídico, de ascender ao Tribunal de Justiça, segue outro caminho no direito. Olhe, 6 meses depois que eu havia sido rejeitada a constar da lista tríplices, o desembargador-presidente me chamou para ir ao tribunal e me perguntou o seguinte, porque a repercussão foi tão grande, os jornais combatiam demais o preconceito do tribunal, que eles se sentiram um tanto quanto acuados. E se eu aceitaria assumir o cargo de juiz substituto na capital, porque o juiz titular de uma vara, se ausentando para ser corregedor, essa vaga poderia ser ocupada por um advogado. Então, eu concordei, eu aceitei o convite como desafio, porque já que... Não foi como prêmio de consolação, né? Não, como desafio. Mas esse desafio eu levei tão a sério. Provou que mulher dava mais conta do que homem. Não estava nem comparando com os homens. Mas, por exemplo, quando eu assumi a terceira vara criminal, foi a primeira que eu assumi, era por metro nos cantos de parede dos processos. O escrivão excelente. Então, nós trabalhávamos de segunda a domingo, trabalhávamos constantemente até colocar aquele trabalho em dia. Depois, quando fui para a sexta vara civil, não é? Foi do mesmo jeito, o escrivão excelente. Então, sempre você contando com o apoio do escrivão, do oficial de justiça, tudo caminha. Não é? Então, decorrido esse tempo, eu passei 5 ou 6 anos, surgiu um concurso para promotor de justiça. Mas espera aí um pouquinho, o seu estilo de juiz era Paulo Freireano ou era aquela juíza durona? Eu era juíza durona. Mas no trato era freiriana? No trato era freiriana. Eu não diria durona, porque eu diria assim, essa dureza assim, o cumprir da lei. Aí hoje eu vejo que há uma diferença entre cumprir a lei e fazer a justiça, né? Isso você vai ganhando... Quando você entrou, você acreditava que iria fazer justiça? Acreditava.
Eu não estou dizendo a você que eu pensava que quando saísse deixava tudo arrumado, tudo organizado. Se o caso Sacopã caísse na sua mesa, você iria alegar suspeição? Ou iria... Não, não iria largar, eu iria investigar mesmo. Aquela ideia original que você tinha lá, que o acusado, por ser bonito, era inocente, será que você conseguiria provar o contrário? Não, eu não acho que era porque ele fosse bonito, não. É porque tinha muitas falhas quando você ouvia o depoimento das testemunhas. E eu acho que não foi apreciado convenientemente, sabe? Tá, aí você passa pelo TJ Eu assim, e passei 6 anos. faz um concurso Para o Ministério Público. Aí que estava começando, né? Passei novamente, então fui chamada ao tribunal. Quando minha nomeação saiu, eu fui chamada ao tribunal pelo presidente e o que ele me disse? Olha, Valquíria, sua prescrição do concurso, a prescrição do seu concurso foi interrompida porque você assumiu um cargo. Então você tem a chance do próximo concurso, você não precisa mais fazer o concurso, você será já nomeada. E então você não aceita a indicação da nomeação do Ministério Público e aguarda, porque você está comandando ainda a vara sexta, a vara civil, e aguarda o próximo concurso. E aí, você ficou naquela, seguro morreu de velho, desconfiado, ainda está vivo? Não, eu simplesmente disse, muito obrigada, mas eu não quero mais. Aí se você me perguntar por que eu disse isso, confesso a você que quase todo dia eu me pergunto, por que foi que eu disse isso? Eu disse, eu não tenho clareza com relação a isso. Será que você não falou com seu coração? Eu vi que eu tinha cumprido uma missão e que eu agora ia enfrentar outro movimento. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque o mundo se abriu. Eu fui para o Ministério Público, na mesma ocasião, Cortes Pereira tinha assumido. Governador Cortes Pereira. Governador Cortes Pereira, Múcio Ribeiro Dantas estava implantando a Consultoria Geral do Estado e pediu então para o Procurador-Geral da Justiça e a minha casa me convidar para assessorá-lo, porque ele estava precisando de pessoas para implantar a consultoria. Então, consultoria faz o quê? Consultoria dá total assistência ao governador. A Procuradoria é voltada para os órgãos, para os servidores, para as questões relativas a servidores estaduais. Consultor é aquela, o governador, vou fazer isso, consulta ali se pode, né? E a Procuradoria defende o Estado. Né? Essa defesa não é dizendo que é uma defesa cega, não. Mas a Procuradoria diz respeito às questões do Estado e dos seus servidores. E a consultoria é para o governador. Aí você foi trabalhar logo nisso, mas foi uma vingança que você teve com aquele povo lá. Não, mesmo você dizendo que não foi intencional, mas foi de fato. Mas é porque, nesse período, o Procurador-Geral da Justiça, a convite de Joanilson de Paula Rego, falou com o Múcio Ribeiro Dantas. E era quem o procurador? O procurador era... Eita, falhando a memória aqui, mas eu estou com a figura dele aqui diante de mim. Gente... Não era Otalício, não. Era outra Raimundo? pessoa. Não, bem Raimundo mais Nonato. antes. Eu me lembro já. Tá, vamos embora. Aí, sim, aí a Secretaria da Administração estava sendo também criada por Cortes Pereira. Aí foi pedido para Múcio ceder por 3 meses para eu ficar assessorando na Secretaria da Administração. Então, eu fui para a Secretaria da Administração, ou seja, nem fui para a comarca, nem fui para a consultoria, fui para a Secretaria da Administração. E lá eu passei, parece que 5 ou 6 anos, 73, uns 4 a 5 anos. Terminei como secretária da Administração, porque eu exercia essa assessoria especial e já não fui mais para a consultoria. Mas nesse período que eu estava na Secretaria da Administração, eu fiz concurso para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Você gosta mesmo de fazer concurso, né? Gostava muito de fazer concurso, mas gostava, não era necessidade de fazer concurso, porque como era que você conseguia desenvolver, você ingressar num cargo que você pudesse se realizar e realizar alguma coisa. Foi nesse tempo da Secretaria de Administração que você conheceu o pai dessa moça aí? Oi, Valquíria. É bom estar com vocês aqui nessa homenagem e aí eu trago um pouquinho dessa Valquíria amiga intergeracional. Você que foi amiga do meu pai, Moab,
que se transformou na minha grande amiga e fonte de inspiração. E aí, essa valquíria para mim tem atributos de um ser muito nobre, de um ser que acolhe, de um ser que busca sabedoria, busca se autocontrolar, busca inspirar, busca aquietar a mente e permitir que as coisas aconteçam como elas realmente precisam acontecer. E aí eu te pergunto, quais foram os fatores que te determinaram a ser essa bela buscadora de si? Ixi, Rejane mexeu comigo, viu, Ciro? Trouxe o pai dela, Moab, né? Que era nosso companheiro de trabalho na administração. Colaborando conosco, uma pessoa dedicada, e também comungávamos na mesma praia de Santa Rita. Rejane era menina e ia conversar comigo. Ela é menina de 7 anos e gostava de conversar comigo. E ela disse que eu sou uma fonte de inspiração, mas ela é quem inspira, ela produz textos tão bonitos que ela manda para mim e eu fico comovida. Porque é uma alma muito sensível, é uma pessoa que eu prezo muito no meu coração. Eu a vi menina, vi moça, hoje vejo mulher, avó. Rejane ainda não é avó, não. Eu disse avó, mas porque, quase. É porque a sobrinha, a filha de Renata, é quase como neta, né? Então, é isso. Eu tenho muito amor por Rejane, pela forma como ela se expressa, pela forma como ela é. Ela pergunta como é que eu me autocontrolo, porque eu tenho muita necessidade de me autoconhecer. Eu estou quase já na época de ir embora. Mulher, tenha pressa não. O programa está acabando, mas você também não precisa ter pressa não. Mas essa minha ânsia por autoconhecimento, né? Eu gosto muito, passei a vida inteira. Mas isso é uma coisa de sempre ou é uma coisa dessa fase da aposentadoria? Não, é uma coisa de sempre. Agora na aposentadoria deu mais tempo de se dedicar. Porque quando eu cheguei ao Tribunal de Contas que me aposentei, aí o que foi que eu me aposentei que eu vou fazer agora? Com 29 anos, 6 meses e 1 dia. Eu não esperei nem pelos 30 anos. Porque eu vi que já estava tudo... Já deu. Já deu. Está na hora de ir embora. E então, fiz mestrado em administração, prestei consultoria em Belém do Pará, em Rio Branco, no Acre. Eu passava 24 horas para chegar a Rio Branco, em Recife, em Cuiabá, no Centro-Oeste. Então, viajei muito depois desse período. Valquíria, obrigado, viu? Eu também quero lhe agradecer, não é? Porque eu cheguei e disse assim, o que é que eu vou contar? Não é? O que é que de extraordinário eu tenho para contar? Mas, você sabe, toda a vida é uma história, não é? Olhando agora o programa que você vai ver, você fez coisas extraordinárias, Valquíria? Olha, não, eu acho que eu cumpri meu dever. Parece que eu vim para cumprir algumas coisas e encaro isso com seriedade. É isso, eu tenho essa sensação de que eu vim para cumprir determinadas coisas. Como todas as pessoas têm algo a cumprir, uns ignoram e outros seguem firmes, não é? E isso dá evolução espiritual. E eu vim para cumprir esse meu ofício de perguntar, de levar até você que me assiste, histórias importantes, histórias edificantes, como aquele livro de antigamente que a gente lia. Sim. E estou feliz de receber você, muito alegre de ter você aqui e agradecer a você que nos acompanhou até agora. Aqui o Memória Viva vai parando, mas semana que vem a gente está de volta. Tchau!